Nós estamos pregando acerca do Sermão do Monte, e hoje é a terceira ênfase na vida piedosa do cristão, quando o Senhor Jesus nos ensina que devemos contribuir, dar financeiramente àquele que precisa, que precisamos orar e orar com convicção, quando a gente se aproxima daquele que é soberano sobre todas as coisas. E agora nós vamos falar do terceiro ponto importante, que é jejuar. O Senhor Jesus, ele apresentou essas três formas piedosas, chamando a atenção daqueles que as praticavam de forma errada. E podemos notar isso através da palavra e podemos tirar alguns ensinos importantes na nossa vida cristã, o que devemos fazer nesse sentido. Jejuar, um complemento de uma oração. Nota-se que no Novo Testamento as pessoas jejuavam nessas condições, para servir ao Senhor, para ordenar homens ao ministério, ou para buscar a Deus em momentos de extrema aflição. Você deve ter sempre um propósito. Não jejue apenas porque alguém disse para fazê-lo. Hagin, o nome dele, destaca que o servo do Senhor deve ser guiado pelo Espírito para o jejum. Quando você deve jejuar? Essa é a pergunta. Não posso dizer-lhe, e nem a Bíblia dá instruções específicas. Permita que você seja guiado pelo Senhor. Quanto mais você estuda, mais você verá como somos dependentes do Espírito de Deus. Não só da palavra de Deus, mas do Espírito Santo de Deus. Algumas indagações importantes. Qual o papel do jejum na vida do crente? Onde cabe essa prática dentro do ensinamento bíblico? Qual a importância do jejum? Quais são os benefícios do jejum? Como e quando se deve jejuar? E podemos até perguntar: já jejuamos alguma vez? Pergunta para você mesmo. Você já jejuou alguma vez? Nós vivemos de uma prática cristã, a maioria veio do catolicismo. Será que o fundamental do jejum é que você tome um café da manhã normalmente, depois faça apenas uma refeição, almoço ou jantar, de acordo com seus hábitos de saúde ou trabalho? O que seria a terceira refeição do dia? Aqui você não fará. Pode ser substituído por um lanche simples que satisfaça as suas necessidades. Desta maneira, para ficar claro, se você optar pelo almoço como refeição completa, no jantar faça apenas um lanche suficiente para lhe dar condições de passar o resto da noite sem fome. Você notou bem aí que esse jejum parece não ser um jejum, parece ser uma coisa assim bem light, né? Você vai tomar o café da manhã, reforçado pela manhã. Quando for na hora do almoço, você come bem. Aí, assim, já à noite que você vai jantar, você come só um lanche. E você fez a sua obrigação, o seu jejum. Essa é a prática normal de muitas pessoas, principalmente na religião cristã. Essa é a prática de muitos de nós.
Vamos fazer um jejum aqui. Mas o que tem a ver isso com o jejum? O que significa realmente isso? Será que devemos passar fome? Ou será que a gente não precisa passar fome alguma? O que significa realmente jejuar? No texto, em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, eu quero que vocês abram suas Bíblias lá nesse texto, e a gente vai refletir um pouco sobre isso, lembrando que a gente não consegue realmente se aprofundar totalmente nesse ponto, mas podemos ter uma ideia do que é realmente jejuar à luz das Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versos 16 a 18 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, usa teu servo para falar aos nossos corações. Precisamos do discernimento do teu Santo Espírito para nos dar a lição necessária acerca deste assunto. Precisamos, ó Deus, não só aprender acerca do jejum ou dessa passagem bíblica, mas precisamos, ó Deus, guardar nos nossos corações e agir em nossas vidas com o intuito de cumprir o seu propósito para cada um de nós. Que nós venhamos a entender a Tua Palavra, que nós venhamos a aplicar em nossas vidas para sermos diferentes a cada dia, onde, refletindo em Sua Palavra, nós podemos nos alegrar diante da Tua presença, aprendendo mais acerca de Ti, para a honra e glória do Teu nome. Usa, Senhor, Teu servo esta noite, em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós temos 2 pontos importantes para a gente ver: como deve fazer e como não deve fazer. Primeiro, como não deve fazer. Jejue não se mostrando entristecido. Então, quando jejuares, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A palavra jejuar aparece pela primeira vez lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 a 22. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, versos de 16 a 22. Diz assim: ia para 1 Samuel, 2 Samuel. Essa passagem é de Davi, depois que ele cometeu um erro, e ele está ali esperando o nascimento do seu filho. Versículo 16 diz: ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi
que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Essa passagem é bem clara, que nos mostra que Davi fez aquilo que ele sabia que devia fazer, que era uma prática, e ele suplicou a Deus, não só através da oração, mas também através do jejum. Pergunta é: o acréscimo do jejum fortalece as nossas orações para os nossos pedidos a Deus? O jejum sobre a lei mosaica era ordenado apenas no dia da expiação. Nós vemos isso em Levíticos. Além desses jejuns nacionais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento descrevem os jejuns pessoais ou grupais com vários propósitos, em especial para indicar e incentivar a humilhação de si mesmo diante de Deus, com frequência ligada à confissão de pecados. Nós vemos vários exemplos em várias passagens sobre isso. Ou a apresentação de alguma petição especial diante de Deus, às vezes oriunda de angústia, de perigo ou de desespero. Quando Jesus fala para os seus discípulos, para que não vos mostreis contristados, o indivíduo podia adotar um ar triste e desfigurado, talvez por não se lavar ou não fazer a barba, jogando cinzas sobre a sua cabeça, que representa profunda contrição ou autoabnegação, ou omitindo o uso normal de óleo a fim de demonstrar profunda angústia. Só que, nesse sentido aqui, na época de Jesus, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, que não era necessário, provavelmente às segundas-feiras e às quintas-feiras. Algumas pessoas devotas, como a Ana, jejuava com frequência, mas esses jejuns voluntários forneciam oportunidades maravilhosas para demonstração de religiosidade e para a conquista da reputação de piedoso, porque as pessoas frisavam isso, tentavam mostrar que eram piedosas, e não é diferente nos nossos dias. Você vai encontrar muitas pessoas tentando demonstrar que são pessoas piedosas, e às vezes essas pessoas caem no legalismo, no extremo de uma fé cristã que não deveria acontecer. Então eles tentam usar métodos para demonstrar que fazem isso. E dos métodos era jejuar e parecer que estava tristes, abatidos, porque as pessoas perguntavam: por que você está com aparência abatida? Ele vai dizer: porque estou jejuando. E aí ele se sentia piedoso nesse sentido. O ponto aqui: não havia contrição genuína, mas que esses hipócritas estavam chamando a atenção para si mesmo, e esse era o propósito.
Eles queriam o aplauso dos homens e conseguiram. E isso era tudo que eles conseguiram. Pronto, já recebeu o seu galardão, já recebeu a sua recompensa. Foi reconhecido pelos homens? Nós somos assim. Nós queremos ser, você quer ser conhecido pelos homens de alguma forma. As pessoas sentem que ser aplaudidas pelos homens é algo que vai satisfazer o seu ego, vai satisfazer a sua pessoa. E nós somos tendenciosos a termos atitudes como essa para aparecer, para se mostrar. A gente faz isso de uma forma mais tecnológica hoje nos nossos dias. Nós aparecemos no Facebook de uma forma alegre, bonita. Sorria, porque você vai aparecer no Facebook. Nós não somos assim? Isso é normal? É normal. Tem algo que pode extrapolar, passar do limite? Tem. Esse é o problema. O problema é que quando nós colocamos esse ponto principal como objetivo para a nossa vida, nós estamos caindo na mesma condição dos hipócritas. Então, o Senhor Jesus está chamando a atenção de nós mesmos. Quando você orar, quando você jejuar, quando você der esmolas, não apareça. Contudo, Jesus, longe de banir o jejum, que é interessante, você pode perguntar assim, será que o jejum é uma prática normal? Será que é necessário, é obrigatório? Jesus aqui está mostrando que ele diz, quando vocês jejuarem, ele não diz, se vocês jejuarem, ou qualquer outro tipo de expressão que mostre que não é necessário. Então, ele assume que seus discípulos jejuarão, da mesma maneira que assume que eles darão esmolas e orarão. Nós vemos isso nas preleções anteriores. E aí a gente vê, o que ele condena é a ostentação do jejum, ou um método de aparecer. Além disso, ele proíbe qualquer sinal de que se iniciou o jejum, porque o coração humano é tão confuso em seus motivos que o desejo de buscar a Deus será enfraquecido pelo desejo do aplauso do homem, corrompendo assim o jejum. Eu me lembro muito bem que muitas vezes eu notava que o meu pastor na época, quando estava na fila do almoço, em um certo evento na igreja, ele saía de fininho e não comia. Uma vez eu perguntei para ele ficou tentando se sair, ele não queria mas eu entendi. Depois eu soube que ele estava jejuando. E ele fazia muito isso. Não em função do jejum propriamente dito. Mas nós vamos entender melhor o que significa deixar o abster-se da comida, do alimento, e jejuar no sentido de jejum. Então, o segundo ponto é jejue se ungindo e se lavando. Versículo 17 e 18 diz, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando orares, oração e jejum são como aquelas rodas dentadas atrás da face do relógio, que ninguém vê, mas que fazem o relógio funcionar. Entendeu aí? Então a gente entende, olhando para as Escrituras e observando, lavar-se e ungir-se com óleo era apenas partes normais da higiene pessoal na época. A gente pensa que é uma coisa totalmente
Mas isso era normal, não é óleo de unção, mas era a prática deles no sentido de normal de higiene. Aqui o óleo não simboliza uma alegria extravagante. Jesus deseja descrição, não engano. E o Pai que vem em secreto recompensará. De acordo com as Escrituras, outra coisa fora deixar de se alimentar, fora de deixar de se alimentar, a única coisa que fala das Escrituras, fora a abstinência do alimento, que é o jejum, tem a abstinência sexual, quando a gente olha lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Abre lá, para vocês verem. Especificamente, Jesus está falando, aqui nessa passagem, nós vamos ver que, além de você deixar de se alimentar em um certo período e deixar de beber água, você também pode deixar se abster nesse sentido, jejuar da sexualidade nesse sentido. Quando diz lá, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, esse período de tempo é justamente o jejum da sexualidade, no sentido natural de uma vida saudável de um casal, onde ele se abstém, ou ele jejua para oração. E tudo está ligado à oração. São os três: jejum o alimento, a água e a relação. Não há jejum de outra coisa. As pessoas estão aprendendo muito sobre, se eu deixar de jejuar alguma coisa que eu gosto muito de fazer, eu estou jejuando? Olha, se eu jejuar e eu deixar alguma coisa que eu gosto muito de fazer, eu estou jejuando? Não. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu quero fazer jejum do Facebook. Você já pensou nisso? Eu estou tão arraigado com o Facebook, que eu não posso olhar, eu não posso deixar uma vez de olhar. Todos os dias eu tenho que orar, não sei quantas horas, eu nem conto as horas, e eu gasto tempo. Então, quem sabe, se eu orar a Deus e dizer, olha, Senhor, eu quero jejuar, e eu vou tirar o Facebook. Não só o Facebook, mas também o chocolate, que eu gosto tanto. Ou a Coca-Cola, que eu não posso deixar de almoçar e jantar sem uma Coca-Cola. Ou também o WhatsApp, ou o Instagram. A gente pensa, e aí? Será que tem pessoas no nosso meio que estão fazendo isso e dizem assim, eu estou jejuando? Eu acho que sim, pode ser que tenha. Mas aí, é interessante você notar que deixar essas coisas é algo muito bom. Abster-se dessas coisas é algo muito bom, mas chama-se abster-se e não jejuar. Porque o jejum é mais específico. Tem pessoas que não faz jejum, ele faz greve de fome e diz para Deus, vou ficar sem comer até que o Senhor me dê aquilo que eu quero. Não é verdade? Tem muitas pessoas que fazem isso. E diz, eu preciso fazer isso, eu vou jejuar aí uma semana e eu vou conseguir o que eu quero. Se eu fizer do jejum uma finalidade em si mesmo, algo acerca do que eu possa dizer, bem, agora eu me tornei um crente verdadeiro, terei de jejuar em tal dia e em tal época do ano, como era a prática no catolicismo, como era a prática no judaísmo, porque isto faz bem, faz parte da minha religião cristã. Não é isso. Jejum não é isso. Nós podemos pegar o exemplo de Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites, para uma coisa específica, mas não é regra. Tem gente que quer fazer isso igual Jesus, e morre por causa disso.
Tem gente que faz greve de fome. Greve de fome é outra coisa, não é jejum. Tem gente que faz faz jejum de alimentos e diz, estou jejuando. Para quê? Para emagrecer, para ficar com um corpo mais legal. Tem gente que faz isso. Aproveita e diz assim, olha, eu vou aproveitar, faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu jejuo e emagreço. Infelizmente, não é assim que a gente tem que encarar o jejum. As bênçãos celestiais jamais se tornam automáticas se eu fizer do jejum uma finalidade em si mesma. Qual é o lado correto de jejuar? O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais. É mister que eu me discipline o tempo todo, na verdade, mas devo jejuar somente quando me sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus. Quando eu tiver por objetivo algum elevado propósito espiritual. Jesus quis dizer que quando você jejuar, faça de forma natural. É interessante, eu tenho falado muitas e muitas vezes que a vida cristã e tudo que fazemos de acordo com as coisas lá do alto tem que ser natural, tem que ser algo que não é forçado, tem que ser algo que você faz não automaticamente, vamos dizer assim, porque você faz muito e você habitua. Nós somos assim, nós aprendemos as coisas a fazer e fazemos automaticamente e nem percebemos o que estamos fazendo. Na vida natural, na vida cristã natural, nós temos que fazer as coisas de uma forma tão natural, como se fosse automática, mas sempre refletindo naquilo que fazemos, naquilo que estamos direcionando a nossa vida cristã em todos os nossos atos, todos os nossos passos, toda a nossa vida, no meu trabalho, no meu estudo, na igreja. Eu preciso entender que isso é natural de um cristão, fazer as coisas boas e não ninguém ficar abismado quando você diz assim, quando alguém vê o outro dizer assim, olha, eu achei R$1.000 aqui numa carteira e eu devolvi. Você fez isso? Vou chamar a reportagem aqui. Não é assim que acontece? Mas nós, como vida cristã, nós devemos fazer isso natural e comum, para que as pessoas olhem e dizem assim, não precisa ficar abismado em ver uma atitude correta diante do Criador. E quantas vezes a gente tem falado que para você ir na igreja, numa escola dominical, você vai naturalmente com toda a leveza de uma alegria profunda, de poder chegar na igreja mais cedo, 10 minutos antes, sentar no banco, orar e se preparar para a escola dominical, se preparar para um culto e dizer, Senhor, eu estou aqui para derramar a minha alegria em louvor ao teu nome. Pelo contrário, eu chego e converso com todo mundo e o culto vai começar e eu não estou nem aí para reverência, eu não quero fazer... Eu só quero me sentir bem. Todas as nossas atitudes têm que ser voltadas para a nossa vida cotidiana natural de cristão. Eu posso viver uma vida normal, dentro dos padrões de Cristo, e ao mesmo tempo viver nesse mundo conturbado, louco, de grande velocidade, que me tira do sério muitas vezes, que eu tenho que fazer algumas coisas para ontem, para o meu patrão, que é impossível de fazer, mas você faz de tudo para conseguir fazer alguma coisa desse tipo, mas para Deus, quando eu vou orar, quando eu vou louvar, quando eu vou aprender acerca da sua palavra, quando eu vou ler e meditar na sua palavra, fica em último lugar e fraco demais. Você faz o jejum de forma natural.
lavar o rosto e o óleo na cabeça era comum fazê-lo. Por isso ninguém vai perceber que você está jejuando. Que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. O que acontece quando o jejum? Quando a pessoa jejua, há um enfraquecimento do corpo e uma consciência maior da nossa necessidade. O jejum, ele ajuda na oração. Quando você vai diante da presença de Deus, entendendo que Ele é o soberano de todas as coisas, que você é o mínimo diante dEle, que você está se submetendo a Ele, sabendo que Ele faz, você depende totalmente dEle, você vai com o propósito de jejuar para enfraquecer a sua carne, sabendo que você depende do alimento por causa de Deus, e que Deus lhe dá o alimento, por isso você se abstém do alimento, enfraquece o seu corpo para fortalecer o seu espírito. Isso é que é jejuar. E ninguém precisa exagerar no jejum. Nós sabemos da nossa dependência de Deus por meio do pão de cada dia. Fica sem comer para você ver como é que você... Eu estou num sistema que, quando chega meio-dia, se eu não me alimentar, eu já começo a enfraquecer. Não sei se é porque passei dos 50 anos. Será que um jovem acontece isso com um jovem? Você pode passar de meio-dia e aguentar? Eu lembro que eu passava, não tinha problema nenhum. Minha mãe tinha que me chamar, vem aqui para almoçar, né? A gente passava e nem ligava. Agora não, parece que o relógio biológico dá um aviso que você começa a definhar, enfraquecer. Se você não vai logo comer, você cai no meio da rua. Mas se você conseguir passar, aí você acostuma ao organismo. É interessante, porque se você passou, aí você já não sente mais nada. Talvez você vai sentir depois. E você vai só jantar. Isso acontece normalmente. Tá certo? Somos assim. Mas a gente pensa no pão de cada dia que Deus nos concede. Então, nos lembra disso, e isso influencia o nosso espírito, causando um quebrantamento, que nos faz aproximar de Deus com uma atitude mais correta. O alvo do jejum é humilhar o nosso espírito, quebrantar o nosso coração e fazer com que nós nos aproximemos de Deus numa atitude total de dependência. Passar fome não é jejum bíblico, de jeito nenhum. É só um momento ali na oração que você vai fazer ter essa atitude. O jejum tem que ser acompanhado de um período de oração e meditação e de reflexão. O jejum, o principal propósito do jejum é isso. Não é em si mesmo. Eu vou fazer jejum porque Deus vai me dar alguma coisa, porque eu estou fazendo alguma coisa para Ele. Não é assim, jamais. Conclusão, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você. Quando a gente fala em jejum, logo aparece um que diz: eu sou de jejuar sempre, todos os dias. Na verdade, todos os dias após o jantar, até antes do café da manhã, eu faço jejum. Acho que todos nós fazemos isso. Né? Todo dia você faz jejum. Como aquele jejum que eu disse no começo. É muito fácil você fazer jejum daquele dia. Quais são as vantagens? Deixa a mente mais à vontade para a concentração. É interessante isso. Você deixa de comer, a mente fica mais à vontade para você se concentrar em Deus, na palavra, no relacionamento que você tem com Ele, na conversa que você vai ter com Ele em oração. Dá mais disposição mental para a oração, facilita mais o sentimento. Estômago vazio, até para pregar é melhor. Aí você vai perguntar: pastor, você está com o estômago cheio, né? Mas olha, vocês têm que entender
que o propósito do jejum nos dá a condição de meditar melhor nas coisas lá do alto. Nesse sentido, quando estamos prestes a falar com Deus em oração. O jejum é um assunto pessoal de cada crente. Não deve ser implantado como prática nas igrejas. Não, você já viu o pastor dizer assim, olha, temos que jejuar, você jejua e vão cobrando e tal. Quantas vezes você jejuou? Vamos jejuar. Toda a igreja vai jejuar. Não, isso é individual. Não precisa falar, não precisa dizer para o pastor, olha, agora a partir de hoje eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Não é assim. Então, se alguém quiser praticá-lo, que faça sozinho, sem querer impô-lo aos outros. E ainda assim, que seja usado unicamente com a finalidade de oração enquanto estiver orando. Jejum sem oração simplesmente jejum, é carnalidade. Muitos dos nossos interesses, aquilo que nós precisamos, tem a ver com uma oração em jejum, mas oração e jejum sem a prática do amor de Deus não vale de nada. A pessoa diz, mas eu faço tanta coisa errada, mas eu vou orar aqui para que Deus cubra com a oração que eu faço, cubra todos os meus erros. Vamos abrir nossa Bíblia para a gente finalizar. Isaías 58. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Isaías 58. De 1 a 12. Diz assim a palavra. Isaías 58, de 1 a 12. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em receber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas e para ferires com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aí vem 3 entãos, a partir do versículo 8. Primeiro então diz, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará
sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Segunda, então, diz: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. E o terceiro então diz: então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão se será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos, aí vem a geração nova, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os pais se tornem, para que o país se torne habitável. Essa passagem nos mostra que o Senhor quer sim que nós jejuamos, mas o jejum é um quebrantamento do reconhecimento da nossa necessidade dele totalmente. Esse povo jejuava, mas o jejum não valia de nada, porque eles não mudavam a sua vida. Não adianta a gente louvar a Deus, não adianta a gente aprender acerca da palavra dele, não adianta você orar, ler a palavra, meditar na palavra e não usar mudança na sua vida, porque mesmo que você jejue 40 dias e 40 noites, isso não vai mudar a intenção de Deus, porque você está fazendo tudo ao contrário. E nós temos essa tendência de fazermos as coisas ao contrário daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por esse motivo, quando você orar, se você sentir no coração que o próprio Espírito de Deus está pedindo para você jejuar, você vai ter um momento de jejum para se enfraquecer o seu físico e fortalecer o seu espírito, e estar diante na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, fraco, falho, mas totalmente dependente de Ti. Quer queira, quer não, toda a humanidade, todos os homens dependem do Criador. A diferença é que você e eu reconhecemos isso, e devemos viver uma vida natural em relação a isso. A nossa vida cristã tem que ser respaldada nessa fé, que nos fortalece todos os dias, de fé em fé, com o pão de cada dia. O Senhor nos fortalece, para a honra e glória do Seu nome. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, que nos dá a alegria e a paz necessária para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor a cada dia, nos regozijar diante da Sua presença, nos fortalecer, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós podemos nos alegrar. Que o Senhor esteja abençoando esta igreja e todas as igrejas que fazem parte do Teu corpo, espalhadas pelo mundo todo. Que o Senhor esteja fortalecendo os pastores para pregar um verdadeiro evangelho, para que, quando o Senhor voltar, e eu sei que pode ser que isso esteja perto, nós não sabemos, mas que haja um grande avivamento em nossas vidas, uma convicção de quem nós somos diante da Tua presença.
e o privilégio de poder te adorar em espírito e em verdade, louvando o teu nome todos os dias de nossa vida. Em nome de Cristo. Amém.